Graça e paz, muito obrigado por ter aceitado esse convite tão especial para estarem conosco aqui nesse pequeno grupo. Acredito que você já tenha gostado aí da dinâmica, teve aí sorteio, acredito que vocês também gostaram aí do testemunho e agora nós vamos desenvolver com vocês o nosso primeiro tema. E o tema de hoje é um tema impressionante. É a veracidade das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Porque há muitas pessoas que dizem muitas coisas a respeito da Bíblia, inclusive de que somente o Novo Testamento ele é válido. O Primeiro Testamento não é válido mais para nós hoje. De forma que nós vamos desenvolver com vocês aqui alguns textos da própria Escritura para comprovar sua veracidade. Ok? Então, de imediato, já convido você aí, você vai receber aí a ajuda dos seus amigos aí. Vamos abrir as Escrituras. Eu estou aqui com a minha, inclusive a sua vai ser exatamente como esta, ok? Essa escritura aqui é uma escritura de estudos e para não ter uma leitura diferenciada, de uma tradução diferente, todos vamos usar essa tradução aqui, tá bom? E a leitura vai ficar mais ou menos igual. Portanto, abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16. Nós vamos responder a primeira pergunta. Quem inspirou as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada? Vamos ver. Abra a sua Bíblia que eu vou abrir a minha aqui. Muito bem. Já achei aqui o meu texto. Acredito que você também já tenha achado aí. Os amigos aí já lhe ajudaram. E o capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 16, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então perceba, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então Deus, ele é o autor central, é quem inspirou as Escrituras Sagradas, ok? Vamos então para a nossa segunda pergunta. Quem recebeu a inspiração? Se Deus inspirou, quem recebeu? Abra suas Bíblias aí no livro de Hebreus, no capítulo 1. Eu vou também abrir aqui a minha. Hebreus capítulo 1, versículo também 1. Muito importante esse texto aqui. Diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então perceba que Deus inspirou os profetas. Deus falou por intermédio dos profetas. Ok? Essa foi a nossa segunda pergunta. Primeira pergunta, quem inspirou as Santas Escrituras? Deus. Quem foi que Deus inspirou? Os profetas. E a nossa terceira pergunta, quanto da Santa Escritura é inspirada por Deus? Quanto dela é inspirada por Deus? Só o Novo Testamento? Só o Antigo Testamento? Vamos voltar novamente a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, mais uma vez. Nos diz o seguinte, achei aqui, acredito que você também tenha achado aí, vamos reler esse texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba a palavra todo. Veja aí, toda a Escritura é inspirada. Então, não é só o Novo Testamento, não é só o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, como alguns dizem, mas
toda a Escritura é inspirada por Deus. Nunca esqueça disso. Um detalhe importante desse texto é que quando Paulo falou essa passagem, essas palavras, não existia ainda o Novo Testamento escrito. Portanto, Paulo ele dá uma ênfase assim, muito especial ao Primeiro Testamento, ao Antigo Testamento, como alguns dizem. Então, vejam, não tinha ainda o Novo Testamento, mas Paulo dá uma ênfase que todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Mas podemos parafrasear e aplicar também esse todo ao Novo Testamento também. Então, toda a Escritura, ela é proveitosa, tanto o Novo quanto o Antigo, para o nosso ensino, para a nossa educação, para as correções de nossa vida. Ok? Vamos então à nossa próxima pergunta, quarta pergunta, que diz o seguinte: a que é comparada a Santa Bíblia? A Bíblia é comparada a quê? Vamos ler o Salmo 119 e o verso 105. Vou aqui abrir a minha Bíblia, que é a mesma sua aí. Pode abrir. Tá bom? Os amigos aí vão lhe ajudar. Eu estou aqui já na minha e já estou aqui chegando próximo do capítulo do Salmo, desculpe, melhor dizendo, do Salmo 119. Na verdade, o livro de Salmos não tem capítulo, ele é o Salmo, né? 119 e o verso 105. Vamos ler para a gente entender a que é comparado às Santas Escrituras. Nos diz o seguinte, olha aí, achei aqui. Vamos ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então vejam que a palavra de Deus aqui é comparada a uma lâmpada. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está aí, sentado aí com seus amigos, justamente nesse projeto muito importante de conhecer mais as Escrituras. Quando você chega na sua casa, está tudo no escuro. Obviamente, talvez uma lâmpada fora esteja ligada, mas naturalmente, para uma questão até de economia, as lâmpadas internas da casa estão todas desligadas. Então a casa ela está completamente nas trevas, na escuridão. O que é que você faz? Você já vai no interruptor e liga ali a lâmpada. Para que você faz isso? Para que haja luz em meio ali à escuridão. Então a palavra de Deus aqui é comparada a uma lâmpada que traz iluminação para a nossa vida, traz iluminação para o nosso caminho, traz iluminação para o nosso projeto de vida. Que Deus abençoe você e que a palavra de Deus seja de fato lâmpada para a sua vida. Vamos então aqui a mais uma pergunta, a quinta pergunta, que diz o seguinte: que bênção especial recebem os que estudam as Santas Escrituras, a Santa Bíblia, a Palavra de Deus? Qual é a bênção que você vai receber para estudar a Palavra de Deus? Quando você estuda, qual é a bênção que você vai receber? Romanos 15:4 diz o seguinte, vou aqui abrir a minha Bíblia e você consegue aí também rapidamente abrir a sua. Tá bom? Romanos, capítulo 15. Já estou chegando. 13, 14, 15. Achei. Você também achou? Se não, seus amigos vão aí lhe ajudar. Mas Romanos 15, 4 vai nos dizer o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas é só essa bênção, esperança? A bênção que nós vamos receber ao estudarmos a palavra de Deus? Esperança? Mas esperança em quê?
Claro, esperança na breve volta do Senhor Jesus. E sabe o que vai acontecer? Isso será um tema mais à frente. A volta de Jesus vai ser uma bênção para nós, porque nós vamos para o céu com Ele. Amém? Então essa esperança é muito importante. Aqueles que estudam a palavra têm essa esperança da bendita volta de Jesus Cristo para nos buscar para as mansões celestiais. Amém? Vamos a uma próxima pergunta, a pergunta de número 6. Por quanto tempo terá validade a Santa Escritura? Qual será o tempo de validade? Só um parênteses, quero dizer para vocês que a palavra de Deus, as Santas Escrituras, ela tem mais de 3.000 anos de existência. Ela foi escrita num período mais ou menos aí de 1.600 anos. Vejam, 1.600 anos para ser escrita, mas ela, na sua subsistência ao longo dos anos, dos milhares de anos, ela já passa mais de 3.000 anos de existência. E esse livro, ele nunca deixou de ser um livro atualizado. Esse livro é como se ele tivesse sido escrito agora, hoje, em nossos dias. Amém? Sabe por que isso acontece? Porque é a palavra de Deus. Muito bem. Voltando para a nossa sexta pergunta, por quanto tempo ela vai durar? Vamos ver então no livro de Isaías, no capítulo 40 e no verso 8. Abra aí sua Bíblia, peça ajuda aí aos seus amigos que estão aí com você, sentados. Tá bom? E não esqueça de colocar a sua resposta na pergunta, tá bom? Muito importante você colocar aí a resposta na pergunta. Muito bem. Isaías 40, verso 8 nos diz o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Já imaginou? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Eternidade é algo que não tem fim. Como eu já falei para vocês, a Bíblia já tem mais de 3.000 anos de existência. Muitas pessoas já tentaram queimá-la, destruí-la, para que você não tivesse acesso. Mas Deus nunca deixou que ela fosse extinguida. Ela hoje está à sua disposição. E ela será lâmpada para o nosso caminho, para a nossa vida. Amém? Então, por quanto tempo durará as Escrituras Sagradas? Para toda a eternidade. Amém? Quero falar agora da última pergunta desse nosso estudo de hoje. É a pergunta número 7. Para quem a Bíblia oferece uma promessa de felicidade? Para quem a Bíblia oferece? Apocalipse, capítulo 1, 3. Vamos aqui, é o último livro aí da Bíblia. Último livro aí da Bíblia. Com certeza não é difícil de encontrar. Achei. Já achou aí? Ok, muito bem. Então vamos todos juntos lermos. Bem-aventurados aqueles que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Feliz é aquele que lê e aquele que ouve, mas a maior felicidade é cumprir, é guardar, é praticar os ensinos que a palavra de Deus traz para a nossa vida. E hoje você aprendeu muitas coisas importantes. Entre elas, aprendeu que a palavra de Deus, ela é eterna, ela nunca vai deixar de existir. Você aprendeu hoje que a palavra de Deus é lâmpada para a nossa vida, para os nossos planos,
para nossos projetos. Você também aprendeu que a palavra de Deus, ela já tem mais de 3.000 anos de existência. Aprendeu também que a palavra de Deus foi escrita num período de 1.600 anos. Mas também quero finalizar dizendo para vocês, algumas informações a mais, a palavra de Deus, ela tem 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, e tem 27 livros do Novo Testamento, formando assim o cânon bíblico de 66 livros. E cerca de 40 homens de culturas diferentes, de intelectualidades diferentes, famílias diferentes, épocas diferentes, 40 homens escreveram esses 66 livros. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em nenhuma parte das Escrituras você vai encontrar alguma contradição entre esses escritores. Todos eles estão unânimes com a palavra de Deus, porque quem inspirou eles foi Deus através do Espírito Santo. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Talvez você nunca tenha tido oportunidade de abrir a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e ter um acompanhamento desta maneira com um estudo da palavra de Deus. Mas as minhas considerações finais e o meu apelo final é muito simples. Você entendeu que a palavra de Deus, ela é lâmpada para a nossa vida, para o nosso caminho, para os nossos pés, para os nossos projetos. Ela é que vai trazer clareza para a nossa vida. É ela que vai nos dar o direcionamento para chegarmos ao céu. Você entendeu isso? Você entendeu que a palavra de Deus ela é eterna? Ela tem mais de 3.000 anos de existência? Você entendeu também, nesse momento, que a palavra de Deus ela foi inspirada diretamente pelo próprio Deus através do Espírito Santo? Se você entendeu, é só responder sim. Diga sim. Estou te esperando. Amém. E a segunda pergunta que eu faço aqui no meu apelo final. Você deseja do profundo do seu coração aplicar aquilo que você estudou hoje? Hoje você aprendeu que não só o Novo, quanto o Velho, quanto o Primeiro, quanto o Segundo Testamento, toda ela é inspirada por Deus, toda ela é a Escritura de Deus, toda ela serve para nos endireitar, nos corrigir. Você entendeu isso? E é desejo do seu coração aplicar isso para a sua vida, aplicar as Santas Escrituras na sua vida, independente da sua religião, se é católico, se é de alguma outra igreja, não tem problema. O importante é você aplicar a palavra de Deus. Você deseja fazer isso em sua vida de hoje em diante? Muito bem. Quero agora, como sentados mesmo, como vocês estão, eu quero orar com vocês. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, quero, Senhor, entregar a decisão dos teus filhos nesse momento em tuas mãos. Que o Senhor dê para eles a vitória que eles precisam, mas seja feita a tua vontade na vida deles. Lhe peço que as tuas sagradas escrituras continuem sendo regra de fé para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.